Os últimos vídeos do canal apresentaram as misteriosas criaturas do livro Um Dinossauro Vivo, sendo elas o Emelantuca, o Mahambá, o Umbielo Umbielo Umbielo, o Mokelembembe, o Ndendenke, o Nguma Monene e o Niamala. Mas a África não abriga apenas essas 7 criaturas, e sim uma vasta gama de seres estranhos, muitos dos quais estão documentados nesse livro, Os Últimos Dragões da África, de Bernard Hellmans. Esta nova série explorará todas as criaturas estranhas do livro, desde supostos dinossauros vivos até espécies completamente desconhecidas pela ciência. E vamos começar essa série com um criptídeo que a maioria de vocês provavelmente não conhece: a cobra com crista de galo. As primeiras informações sobre a cobra de crista coroada podem ter sido registradas pelo explorador David Livingstone, cujos diários, editados por seu amigo Horace Weller, foram publicados posteriormente como Os Últimos Diários de David Livingstone. O epílogo de Waller contém 2 referências relacionadas à cobra de crista coroada e à cobra de crista cantora, descritas como 2 espécies distintas. Waller mencionou brevemente uma espécie de cobra que era bem autenticada, por emitir um grito muito parecido com o canto de um galo jovem. Um dos servos de Livingstone, Abdullah Suzy, também descreveu um tipo de mamba, com marcas em forma de crista na cabeça, conhecida por africanos e árabes, no que hoje é Moçambique e Tanzânia. Suzy, para quem esta cobra é conhecida, na língua chupanga, como bubu, a descreve como tendo cerca de 4 metros de comprimento, de cor escura, com a barriga de um azul sujo e marcas vermelhas na cabeça, semelhante às barbelas de um galo. Os árabes chegam a dizer que ela costuma se opor à passagem de caravanas, enrolando a cauda em um galho e atacando a cabeça de um homem após outro, com certeza fatal. O remédio deles é encher uma panela com água fervente, colocá-la sobre a cabeça da cobra e levá-la para debaixo de uma árvore. A cobra mergulha a cabeça na água fervente e morre. A história é contada pelo que vale. Em seus próprios diários, Livingstone se referia a um tipo de mamba altamente venenosa, como um pequeno basilisco amarelo, embora mais tarde tenha arriscado a palavra basilisco. Outro missionário, o bispo Chelsea Maples, de Nyasaland, atual Malawi, também descreveu uma cobra de crista coroada, em uma carta enviada em 17 de março de 1881 e publicada postumamente por sua irmã, em 1897. Assim como Suzy, Maples também descreve uma cobra como um tipo de mamba, conhecido localmente como miwicoma. Os principais fatos sobre a mamba são os seguintes: ela persegue e ataca o homem deliberadamente, à espreita. Sua mordida é mortal, e em poucas horas a vítima está morta. Ela tem cerca de 4,5 metros de comprimento, e possui uma espécie de crista semelhante de um galo na sua cabeça. Também emite um som parecido com o canto de um galo. Ela habita rochas e também é encontrada na floresta. Se uma for encontrada perto de alguma trilha, essa trilha é imediatamente abandonada, sem motivo aparente, pois sabe-se que essa cobra ataca caravanas inteiras, matando um após o outro, todos que tentam passar pela árvore ou outro local onde ela possa ter se abrigado temporariamente. Essa mamba não é incomum por aqui, e a colina perto da casa do Sr. Porter é o seu esconderijo preferido. Os primeiros relatos da cobra de crista coroada apareceram na imprensa em 1922 e em 1929. O herpetólogo Arthur Loveridge viajou para a África Oriental em busca da cobra de crista coroada da Rodésia e de vários outros espécimes raros. Ao longo das décadas de 1930 e 1940, relatos da cobra de crista coroada apareceram frequentemente na imprensa da Rodésia e do Nyasalandia. Em 1940, um homem que morreu em Namuwala devido a uma picada de uma cobra teve sua causa de morte supostamente registrada como causas sobrenaturais, depois que moradores locais afirmaram que ele havia sido mordido por uma niukanga, descrito como um enorme réptil arbórico, com uma garganta vermelha e um hábito de cacarejar, como um galo. Ao mesmo tempo, a discussão sobre a possibilidade de cobras vocalizarem
Foi realizado no The Times of Londres, com argumentos de Maurice Burton, Capitão Tracy Phillips, Alain Letchman, Jane Coes, G. P. L. James, Sir Hector Duff, G. E. Davis e David Freeman. Burton, posteriormente, defendeu as alegadas vocalizações, embora não a realidade, da cobra de crista coroada, em seu livro Animal Legends, de 1957. Em 1944, o médico colonial John Owen Shirley, que trabalhava então em Nyasaland, enviou 2 notas detalhadas sobre a cobra de crista coroada à Sociedade Real Africana, que posteriormente as publicou como um único artigo na revista African Affairs. Segundo Shirley, que vinha coletando informações sobre o assunto havia 35 anos, a cobra habitava toda a África Oriental, desde o Baixo Zambezé, ao sul, até o Lago Vitória, ao norte, e da Rodésia, do norte a oeste, até o Oceano Índico, a leste. Era chamada de Songo em Chiao, Inkhome em Chinchode, Ngoshi em Chiwemba, Kovoko em Kinyamwezi e Rongo em Xinjindo. De acordo com Shirley, embora a versão que habitasse as florestas fosse muito temida e morta com uma panela de mingau fumegante carregada na cabeça, nas aldeias, a cobra de crista coroada vivia em harmonia com o homem. No entanto, alguns exemplares eram mortos para o uso em rituais. Shirley também acreditava que o bispo Maples havia afirmado ter ouvido a cobra de crista coroada cantando perto do rio Ruvuma, no início da década de 1880. Um correspondente de Bernard Hellmans, o veterinário Dennis A. Walker, enviou uma descrição da cobra de crista coroada de Zimbábue a Hellmans em 1959. De acordo com Walker, a cobra cristada africana é uma daquelas coisas que todo mundo conhece, mas poucos viram. Um batonca, Someca, me contou que viu uma 2 vezes, enquanto caçava elefantes, de forma totalmente ilegal, no Zambezé. Uma vez, ele viu uma em um baobá, e não se deu ao trabalho de examiná-la. Na outra vez, a cobra estava entre as rochas de um copché. O herpetólogo Walter Rose descreveu a cobra de crista coroada em seu livro Os Répteis e Anfíbios da África Austral, de 1962. A maior parte das informações de Rose veio de um correspondente não identificado, no Rodésia do Sul, atual Zimbábue, que forneceu informações idênticas a Dennis Walker. O informante de Rose, que estava mostrando um livro sobre cobras ao seu criado africano, foi questionado se ele tinha uma imagem de uma cobra com crista e barbelas de galo. Quando negou a existência de tal cobra, o criado lhe disse que certa vez vira uma cobra enorme com crista e barbelas vermelhas, enquanto caçava nas montanhas de Montoko. Rose acreditava que a crença na cobra havia se originado em Angola. Ele recebeu informações sobre uma cobra barbelada, a Ondara, de um correspondente alemão, na vizinha África do Sudoeste, a atual Namíbia. Alegadamente, um homem chamado Arthur Corneton também recolheu relatos da cobra de crista coroada, em 1965. Enquanto viajava na bacia do Congo, Charles Cordier recebeu de seus homens a descrição de uma grande cobra cristada, esta considerada arborícola e aquática, e que publicou em 1973. Uma cobra aquática, de pelo menos 15 metros de comprimento, que pode ser vista estendida em uma ou 2 árvores ao longo de uma margem, ela tem uma crista vermelha na cabeça. 2 dos meus homens me disseram que comeram uma recentemente, e que sua carne era rosa, não branca como a das outras cobras. O entomologista Thomas Nash recebeu uma descrição de uma cobra de crista coroada em Tanganyika, atual Tanzânia, em 1927 e 1932, que só foi publicada em 1984. As descrições dadas pelas pessoas locais variavam, mas o relato que ele considerou mais memorável davam-lhe uma crista de galo. Abdullah, meu pai, matou a cobra e viu sua crista de galo. Verdadeiramente, ele era um homem corajoso, meu pai. Muitas vezes,
Ele contava a história de como passou pela trilha frequentada por essa terrível cobra, com uma tigela de mingau fumegante na cabeça. Como a cobra, de repente, lançou sua enorme cabeça para fora de sua toca, no alto de uma árvore morta, e o atacou na cabeça. Como as mandíbulas mergulharam no mingau escaldante, a cobra caiu na trilha, contorcendo-se e agonizando em sua morte. A chamada cobra de crista coroada surge nos relatos como uma criatura envolta em mistérios e contradições. Testemunhas descrevem um animal do tamanho impressionante, variando desde cerca de 2 metros até dimensões muito maiores. No Congo, há quem afirme que ela pode alcançar proporções extraordinárias. Apesar do nome, ela não possui o típico capuz de certas cobras como a naja. Ao contrário, sua aparência é frequentemente comparada à de uma mamba, e alguns dos primeiros relatos chegaram a classificá-la como sendo uma mamba. Sua coloração é incerta e varia conforme a fonte. Alguns a descrevem como escura, com a parte inferior em um tom azul acinzentado sujo. Outros dizem que é uniformemente cinza ou marrom, enquanto ainda há relatos que apontam para uma cor creme. O que parece mais consistente, no entanto, é a presença de uma ornamentação na cabeça, geralmente uma crista vermelha. Essa estrutura já foi comparada à crista de um galo ou de uma galinha da Angola, inclinada-se para a frente, embora também tenha sido descrita de outras formas, com marcas vermelhas semelhantes a barbelas, ou a garganta avermelhada, ou até uma crista móvel, sustentada por estruturas internas. Em alguns relatos, essa característica aparece apenas nos machos. Seus olhos, por sua vez, são frequentemente mencionados como grandes e marcantes. Outro aspecto que reforça sua reputação singular é o som que produz. Diversas testemunhas afirmam que seu chamado se assemelha ao canto de um galo, um som incomum para uma serpente. Esse vocalizar já foi descrito como um grito agudo, um ruído semelhante ao canto de um galo jovem, ou mesmo uma sequência de sons, como um chu-chu-chu-chu. Há também relatos de que a fêmea emite um cacarejo, lembrando ainda mais as aves domésticas. Quanto ao seu comportamento, a cobra de crista coroada é considerada arborícola, vivendo entre galhos de grandes árvores, como os baobás, de onde supostamente embosca suas presas, incluindo humanos, segundo algumas histórias. Também há relatos de que ela habita formações rochosas, e na região da bacia do Congo apresenta hábitos semiaquáticos, sendo vista em árvores próximas aos rios. Sua dieta varia conforme a região. No Zimbábue, acredita-se que ela se alimenta de pequenos mamíferos, como iraces. Já no Malawi, há histórias de comportamento peculiar, no qual mataria animais, deixaria seus corpos em decomposição e retornaria depois para consumir as larvas. Temida por muitos, a criatura é frequentemente associada a um veneno extremamente potente. Em certas narrativas, como na Namíbia, chega-se a dizer que até o simples contato com sua pele pode causar irritações severas. Em suas anotações para a Royal African Society, John Shercor afirmou ter obtido 2 conjuntos de espécimes de cobra de crista coroada em Nyasaland. Os primeiros espécimes, obtidos por um curandeiro local que mutilou os restos mortais, eram compostos por várias vértebras do pescoço e partes da crista, com pedaços de pele vermelha ainda presos. O segundo conjunto de espécimes incluía mais vértebras, 2 costelas, um pedaço de pele e a ponta de uma crista. Shercor planejava que os espécimes fossem examinados por um zoólogo, mas seu paradeiro atual é totalmente desconhecido. No século passado, muitos relatos dessa cobra foram compartilhados entre as pessoas. O correspondente alemão Walter Rose ouviu dizer que uma cobra de barbela chamada Ondara tinha sido morta em Grootfontein, no sudoeste africano, em 1910, embora não tenha conseguido verificar a história. De acordo com o alemão, dizem que um deles foi morto em Grootfontein em 1910. A cabeça deveria ser como a de um peru, com lóbulos vermelhos. Os bosquimanos se recusaram a esfolar o animal, então o fazendeiro teve que fazer o trabalho ele mesmo, mas desenvolveu uma erupção cutânea
terrível no pescoço e no peito e precisou ser hospitalizado. Estou tentando descobrir se a história é verdadeira, mas muitas das pessoas envolvidas já morreram. Então meus esforços para chegar ao fundo da história têm sido em vão até agora. Patty Matthews, que se estabeleceu em Nyasaland em 1947, registrou que um maxilamã africano chamado Madamat afirmou ter visto uma cobra cristada cantando perto de sua casa nas terras altas de Shire, não muito longe do rio Shire e de Port Harald, agora Nsage. De acordo com seu relato, em Reflections of Nyasaland e Malawi, de 2005, Madamat encontrou em Nsogui a cobra coroada com cresta, que nenhum homem branco jamais viu. Madamat estava subindo uma noite para vigiar a varanda, quando a cobra cruzou seu caminho. Ele chegou mais pálido do que eu jamais vi qualquer africano, e tremendo. Ela tinha, disse ele, uma crista vermelha, e cantava como um galo. No dia seguinte, ele me levou para ver o lugar onde ela havia aparecido. Havia marcas na areia e um galho quebrado na árvore, para onde ela havia desaparecido. Uma notável observação, a legada de uma cobra de crista coroada, ocorreu em maio de 1959, no Zimbábue, onde um colono chamado John Knott afirmou ter atropelado uma cobra de crista coroada com seu carro. Ele publicou seu relato na revista African Wildlife, em resposta a um artigo que identificava a cobra de crista cantora como uma cobra normal, vista no ato de muda. No final de maio de 1959, eu voltava de Binga, região de Cariba, e atropelei uma cobra que definitivamente tinha uma crista de galo. Agradeceria se vocês pudessem registrar a seguinte descrição para referência futura. O comprimento da cobra era entre 1,80 e 2,1 metros. O diâmetro do corpo, cerca de 9 centímetros. A cor preto intensa. A cabeça mais parecida com a de uma tartaruga do que com qualquer outra cobra que eu já tinha visto. A barriga de um cinza claro sujo. O ponto mais interessante, no entanto, era a distinta crista de galo em seu pescoço. Não era um acúmulo de pele não trocada. A crista era absolutamente simétrica e, obviamente, erguida por meio de 5 suportes internos, ou algo parecido. Depois de atropelar a cobra, eu dei ré para observá-la, e fiquei sentado no Land Rover por pelo menos 2 minutos, estudando-a. Durante todo esse tempo, ela simplesmente ficou lá, com cerca de 60 centímetros de corpo erguidos do chão em um ângulo de cerca de 45 graus, balançando de um lado para o outro. Ao questionar os nativos da região, os Batonga, eles me disseram que se tratava de uma cobra cantora. Não acredito nisso, pois duvido que alguma cobra consiga emitir som, mas concordo que é a cobra que os nativos chamam de cobra cantora. O guarda florestal, capitão Charles Pittman, argumentou que a cobra cristada, com seu característico som de grasnar, era uma espécie composta, inspirada em várias serpentes diferentes. Em Cauambuá, ele ouviu dizer que a víbora do Gabão, uma serpente venenosa com chifres, era uma cobra de crista coroada. Ele acreditava que a coloração vermelha poderia ter sido herdada da víbora rinoceronte, também venenosa e com chifres de cores vibrantes. Pittman também descobriu que os habitantes do Vale Barotse atribuíam uma crista e vocalização semelhante a um grasnar à mamba negra, uma serpente venenosa que não possui chifres, mas é arborícola. Segundo o funcionário do museu, Donald G. Broadley, mambas negras, mais velhas, às vezes não trocam de pele corretamente. O resultado, em pedaços de pele descartados presos no pescoço, dando a impressão que possui uma crista. Várias serpentes com crista foram mortas ou capturadas foram identificadas como mambas negras sofrendo dessa condição. Bernard Hellmans concordou com Pittman que a cobra de crista coroada era provavelmente um animal composto. Um mito africano, inspirado por encontros com cobras que vocalizavam de forma estranha, combinado com o medo de cobras cornudas perigosas. Os relatos de europeus como Shirley e Knott são mais difíceis de explicar, e Carl Schucker argumenta
Se seus relatos forem confiáveis, a cobra de crista coroada parecia ser real e morfologicamente distinta de outras cobras, já que tufos de pele trocadas não poderiam explicar as cristas relatadas por esses homens. Schucker observa que a estrutura descrita por Knote era mais parecida com a gola de um lagarto de gola da Austrália do que qualquer coisa conhecida em cobras. Como as cobras não possuem cordas vocais, a possibilidade de vocalizarem é controversa, embora outros animais vocais, como peixes, pássaros canouros, também não possuam. Alegações que cobras vocalizam, mas não possuem crista, na África, foram atribuídas a diversas origens. Segundo Pittman, um naturalista não identificado na África, ao encontrar uma cobra vocalizando, descobriu que ela havia engolido um sapo vivo, o qual era responsável pelo ruído. O ornitólogo James Paul Chapin descobriu que um grito atribuído pelos habitantes locais a uma cobra de crista coroada era, na verdade, emitido por um frango d'água pigmeu de cabeça ruiva. Um grito antes do amanhecer, ouvido regularmente em Kadaga por Thomas Nash, transcrito por ele como prr, 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 quá, 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 quar, 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 quá, quá, que os criadores de Nash afirmaram pertencer a uma cobra de crista coroada, revelou-se ser de um írax das árvores, um animal notório pelo seu grito característico. No entanto, os relatos de cobras vocalizantes vão além da África. Maurice Burton, Bernard Hellmans e Carl Schucker concluem que a possibilidade de vocalização de cobras não é improvável. Assim, a cobra de crista coroada permanece como mais um dos grandes mistérios do continente africano.